Olá, preciosos amigos e irmãos, verdadeiros guerreiros da fé. Estamos aqui para trabalhar juntos por esse precioso e santo evangelho, enquanto nós estamos nos preparando para aquela grande hora do arrebatamento. Nós estamos nessa hora descansados em Cristo. O descanso é uma grande promessa, de acordo com Hebreus 3, Hebreus 4, porque alcançar a fé e descansar nas promessas é um grande poder. Isso só pode ser feito através da graça. A Bíblia fala que Deus é o que opera o querer e o realizar em nossas vidas. O querer vem através do temor de Deus. Deus coloca o temor em nosso coração e esse temor nos faz querer fazer sua vontade, querer agradá-lo. Veja, e o realizar é através da graça. Porque nós não somos nada, nós não temos poder para nada, sem Ele não podemos fazer nada. Veja, se não é a graça de circuncidar nosso coração, de colocar em nós uma nova natureza, de colocar em nós o poderoso Espírito Santo, a grande graça dessa mensagem foi que ela foi pré-ordenada, planejada por Deus para colocar o sinal nas nossas vidas, de acordo com Apocalipse 7. O anjo assinalador, veja, antes que o julgamento começasse, colocar o selo da promessa, de acordo com Efésios, selados até o dia de nossa redenção. Este selo é o poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, e ele vem em nossos corações, precisamente para trazer a fé de Jesus e para não glorificarmos a nós mesmos, mas para glorificarmos a Jesus. Nós não estamos aqui para ter fé nos homens ou glorificar os homens. Não, nós temos que temer a Deus, glorificar a Jesus. Então, em Mateus capítulo 5, falando dessa grande bem-aventurança que nós estamos vivendo nesse dia, bem-aventurados aqueles que em mim não se escandalizaram, nós que estamos nesse terceiro êxodo, veja, liderados por um profeta, vindicado pelo pilar de fogo, veja, de acordo com a profecia, comendo o cordeiro pascual, de acordo com Apocalipse 10, comendo o livro. Veja, a verdadeira igreja, debaixo do concerto, debaixo do pacto, a circuncisão no coração. Veja, e Deus escrevendo em nosso coração sua palavra e nos fazendo viver a mensagem do dia, conhecendo o plano, conhecendo o propósito, conhecendo o seu caráter. Veja, e aperfeiçoando, veja, a nossa salvação, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, como temos comentado. Veja, e a grande graça é receber esse galardão de profeta. Veja o que diz a Bíblia: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, isso é Mateus 5, verso 11, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa ou por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que Deus coloca a verdadeira igreja desse dia na mesma plataforma, na mesma proporcionalidade, no mesmo galardão profético. Veja, qual é o galardão do profeta? É receber a palavra e permanecer com a palavra. Isso é algo muito grande. Receber a palavra e permanecer com a palavra. Veja, então, temos, por exemplo, nosso profeta Daniel, temos, por exemplo, o irmão Brana, temos o primeiro profeta aos gentios e o último profeta. Veja, receber o mesmo galardão do profeta. O irmão Brana terminou seu ministério, partiu para a eternidade, e permaneceu com a palavra, a despeito de que foi chutado para fora, amaldiçoado, mentiram, disseram todo mal contra ele. E se não bastasse em vida, agora depois da morte, veja, estão mentindo, tentando invalidar, tirar a sua influência, porque todo ataque do diabo é levar as pessoas a pensar que não há mais igreja verdadeira, não tem crente verdadeiro, não tem pastor verdadeiro e não tem profeta verdadeiro, lançando essa sombra de incredulidade. Mas a verdadeira igreja, ela estará de pé
porque ela é pré-ordenada a chegar no fim da jornada, porque de acordo com o Apocalipse 19 diz que sua esposa se aprontou. E quem é essa esposa? Essa é a senhora eleita, é aquela virgem que permanecerá com a palavra. Então diz assim a mensagem: assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja, parágrafo 138. Então encontramos que Daniel lhe convinha, como profeta, permanecer com a palavra, nada importando. Então havia um decreto que dizia que quem adorasse qualquer outro Deus, além do Deus que eles haviam elegido, veja, em outras palavras, se você não cooperar conosco, nós simplesmente te jogaremos na jaula dos leões. Essa foi a ameaça. Bem, convinha a Daniel, lhe convinha cumprir toda a justiça, que ele não adorasse nenhum outro Deus, ou se envolvesse com o mundo, somente a Deus, somente a Deus. Então ele apenas empurrou para trás as janelas e levantou-se, abriu as cortinas e olhou para fora em direção ao Oriente e orou 3 vezes por dia, exatamente como ele sempre fez. Veja, forte, convicto, determinado, não escapando para algum lugar e escondendo para fazê-lo, porém ele abriu a janela, deixando todos verem. Veja, quem quisesse, ele não tinha vergonha de sua religião. Veja, porque a um cristão convém não ter vergonha de sua religião. Como Paulo antigamente disse, de modo que assim é chamado de heresia, loucura. Veja, esta é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. Veja, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Isto é certo. Veja, não envergonhar ao evangelho. Nós, muitas vezes, já envergonhamos esse evangelho. Lamentamos. Veja, agora, é aqui que tem um segredo verdadeiro para nós que ainda estamos de pé e nós estamos permanecendo nessa grande verdade para esta hora que nós estamos vivendo. E encontramos isso em Mateus capítulo 11, verso 6, e o profeta pregou uma mensagem, a bem-aventurança esquecida. E diz assim no verso 6, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Veja, é a coisa que segura nas horas quando o barco está balançando e cada estrela está fora de vista e a lua e as estrelas e a tempestade soprando, isso ainda permanece, pois é o evangelho de Jesus Cristo. Daniel era fiel e isso lhe cabia. Veja, galardão de profeta. Não abandonar a palavra, receber a palavra, cumprir a justiça. Cada profeta em seu dia viveu a palavra para o seu dia, captou a mensagem para o seu dia. Isto é sofrer por causa da justiça. Isso é a bem-aventurança de Mateus 5, por causa da justiça. E o que é a justiça? Permanecer com a palavra para o dia. Muitos dizem que creem nessa mensagem, mas não conseguem permanecer com toda a mensagem. Eles tropeçam aqui, tropeçam ali, arrancam os quadros da parede, não querem ter nada a ver com os quadros, e assim por diante. Agora veja, os filhos hebreus lhes cabia, lhes convinha, depois de tomarem sua posição para com Deus, isso lhes convinha. Eles não importavam com a fornalha ardente, sob provas difíceis. O que lhes importava? Eles haviam tomado uma posição. Veja, ó Deus, se os cristãos de hoje pudessem apenas ver isso, eu tomarei meu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Veja, eu comecei com Jesus, ó Senhor, leve-me adiante. Sob provações, problemas, dor do coração, morte, enfermidade, tristeza, eu ainda lançarei a minha sorte em Jesus Cristo para tomar minha posição.
em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Veja, todos os outros terrenos são areia movediça, tudo mais afundando. Os reinos cairão, e as nações romperão, e as denominações se espalharão, os teólogos morrerão, mas a palavra de Deus sempre permanecerá a mesma. Agora aqui está aonde eu quero me firmar, 142. Sim, lhes convinha que tomassem sua posição, e lhes convinha, depois de tomarem sua posição, que permanecessem em sua posição. Isso é o galardão. A graça, poderosa graça, de permanecer com a mensagem do dia. Depois de tomar a decisão, permanecer com a decisão. Ou uma outra palavra que pode ajudar, administrar sua posição. De que forma? No temor do Senhor. Nós estamos alcançando a nossa salvação, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Que isso possa ser firmado em cada coração. Deixe aí o seu comentário. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.